Esse vídeo é daqueles vídeos informais que normalmente o pessoal da militância não gosta muito. Muita gente tem dito, inclusive, que eu tenho batido muito na esquerda, que eu tenho batido muito no PT, que eu tenho batido muito no Lula, que eu tenho batido muito em não sei quem, que eu tenho batido... Enfim, eu decidi trazer para vocês aqui hoje o meu ponto de vista, a opinião do Carlito, cidadão, eleitor da esquerda, e o Carlito, analista político, comentarista político. E eu vou trazer para vocês também aqui, porque que às vezes vocês me veem em alguns vídeos bem irritado, às vezes em algumas lives também, às vezes eu acabo me exaltando, e vocês vão entender tudo isso nesse vídeo aqui de agora. A gente vai falar sobre a Frente Ampla, a gente vai falar sobre essa situação do Ciro, do PT, do Lula, do Haddad, do Boulos, a gente vai falar sobre tudo isso para que a gente consiga entender, ou pelo menos eu acredito que grande parte do meu público vai entender, qual é o meu ponto de vista. Eu sei que é duro às vezes ouvir algumas coisas, eu também não gosto de ler algumas coisas, mas eu entendo. E eu espero que vocês que estão vendo esse vídeo aqui agora tenham essa maturidade para esse diálogo que a gente vai ter aqui agora, que é um diálogo que é pesado, é um diálogo que vai ser ruim para você que talvez goste de algum partido ou para você que talvez goste de algum político. Mas é um diálogo extremamente necessário para que a militância e para que o nosso projeto de país realmente aconteça. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, nesse vídeo aqui, em alguns momentos, quem vai estar falando com vocês é o Carlito Neto, cidadão, que fica revoltado, irritado, magoado, chateado. E também vai ter o Carlito Neto, historiador, o Carlito Neto, comentarista político, o Carlito Neto que está estudando Direito, o Carlito Neto que está finalizando a pós-graduação em Ciência Política. Eu vou falar com vocês, esse vídeo aqui é um vídeo totalmente de peito aberto, eu vou falar para vocês tudo que eu tenho enxergado e tentado perceber dentro do cenário político que a gente tem atualmente. Eu sei que muita gente não gosta quando eu faço vídeo aqui, por exemplo, criticando Lula, quando eu faço vídeo aqui criticando, por exemplo, a Glaze, ou quando eu faço vídeo criticando o PT, e acaba, inclusive, às vezes esquecendo que eu também faço vídeo criticando o Ciro, que eu faço vídeo criticando também, às vezes, o PSOL, porque a ideia da crítica é melhorar. A ideia da crítica é que você evolua. Veja o meu canal, por exemplo. Vou pegar esse exemplo aqui, que é um exemplo bem fácil de vocês entenderem. Lá, sei lá, 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu achava que tudo que eu fazia aqui estava bom. Eu achava que a linguagem tinha de ser uma linguagem que eu quisesse, eu achava que a imagem tinha de ser qualquer imagem, que o que importava, o que eu tinha para falar. E eu fui entender que não, que eu tinha de melhorar algumas coisas. Alguns falaram, Carlito, fale mais assim. Outros, Carlito, evite falar isso. Outros, Carlito, estude mais assim. Carlito, mude a postura assado. Carlito, faça não sei o quê. E eu fui, obviamente, dentro daquilo que dava para eu fazer, eu fui adequando para não mudar o Carlito. Mas para mudar, talvez, a maneira que o Carlito fala algumas coisas, a maneira que o Carlito faz algumas coisas. E a gente chegou nesse nível que a gente está aqui hoje, né? Uma qualidade de imagem boa, uma qualidade de conteúdo muito bom. E eu, inclusive, tive de voltar a estudar para poder produzir conteúdos com mais qualidade para vocês. Toda a dificuldade que vocês têm, eu tenho e tive de forma muito mais puxada por muito tempo. Eu tenho esse canal desde setembro de 2015. E eu só comecei a tirar alguma quantia do YouTube em 2018. Em outubro de 2018 foi quando eu comecei a fazer saques no YouTube. Antes de outubro de 2018 eu não sacava R$1. E mesmo assim militava pela esquerda. Então quando eu venho aqui fazer crítica, por exemplo, em relação ao Lula, em relação ao Ciro, ou ao Boulos, ou ao Haddad, ou seja lá quem for, é porque o Carlito cidadão, quando ele vai para a rua, por exemplo, ele se indigna ao ver, por exemplo, pessoas pedindo esmola, passando fome, sendo despejadas. Quando vai no centro da cidade, por exemplo, vê que várias lojas fecharam, porque esse presidente nada faz para ajudar a economia, ainda tenta culpar governadores e prefeitos. E aí quando eu venho para a internet trazer meu conteúdo para tentar trazer uma solução, eu abro um vídeo, tá lá, ou o Ciro criticando o Lula, ou o Lula criticando o Ciro, ou o Lula fazendo bobagem junto com o PT, ou o Ciro fazendo bobagem com o PT. Não dá para aceitar tudo isso de forma calada o tempo todo. Chegar aqui e falar, não, vou sentar aqui, sou cientista político, pronto, dane-se aí o que o Ciro fizer e o que o Lula fizer. Estou aqui para o meu trabalho e pronto. Eu não consigo ser assim, porque as angústias que vocês passam, eu também passo. Meu cunhado perdeu emprego, meu padrasto perdeu emprego, minha irmã perdeu emprego, um monte de amigo meu teve redução salarial, eu cedi vagas de 2 escolas que eu trabalhava para colegas que estavam desempregados, e eu não trago isso aqui, obviamente, porque não preciso estar divulgando isso para os 4 cantos do mundo, mas as coisas que às vezes vocês estão passando, as que vocês estão vivenciando, eu também vivencio aqui. Minha mãe está passando dificuldades, minha irmã está passando dificuldades.
E eu consigo ajudar eles, obviamente, graças a vocês também. Meu pai está aqui comigo. Já vão fazer acho que 6 meses quase que ele está aqui comigo. Então não é fácil. É um trabalho muito difícil. É um trabalho diário. E que quando eu venho aqui e vejo algo errado no Lula, no Ciro, no Boulos, no Haddad, para mim é natural criticar. Porque antes de eu ser o cientista político, de eu ser o historiador, eu sou cidadão. Eu sou um cara que militou a vida toda pela esquerda. Eu sempre votei no PT. Eu votei... O meu primeiro voto em 2002 foi em Lula. Meu segundo voto, Lula. E meu segundo voto nas eleições, que foi em 2004, eu votei um candidato a prefeito em Itabuna, que era do PT também. Eu sempre votei com a esquerda. Então, quando eu critico, é porque eu vejo o que é que está errado. Antes, quando eu era o povo, só que eu olhava como povo, eu olhava só como paixão, eu olhava só com aquela ideia, Lula é um cara, poxa, bacana, eu quero que Lula volte, eu quero que Lula faça assim, faça assado. Tanto que em 2018, até o Lula ser preso, meu voto era dele. Eu fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso. Só que depois que eu passei a estudar sobre ciência política, eu entendi, por exemplo, que a política é muito mais problemática do que se imagina. Por exemplo, você tem candidatos a vereadores que se lançam sabendo que não vão ser eleitos, mas sabendo que vão construir um nome para as próximas eleições. Você tem, por exemplo, um candidato a prefeito que sabe que não vai ganhar a eleição, mas sabe que dependendo das alianças que ele fizer, o prefeito que ganhar vai dar uma secretaria para ele. A mesma coisa acontece com o governo do estado, a mesma coisa acontece com a presidência da República. E isso o grande público não enxerga. Então, quando eu venho aqui, por exemplo, criticar a postura do Ciro, do Lula, do Boulos, do Dino, do Haddad, é nesse sentido. Muita gente tem falado assim pra mim, Carlito, uma frente ampla é impossível. Inclusive, o tema principal desse vídeo aqui hoje é isso, né? Se a frente ampla é impossível. E eu queria dizer pra vocês que não. Uma frente ampla, ela não é impossível. Por que ela não é impossível, Carlito? Porque depende do que é que você quer numa frente ampla. Se você quiser uma frente ampla eleitoral hoje é impossível. Se você quiser uma frente ampla, que todos os partidos de esquerda se juntem para que lance um candidato só e o vice só, obviamente, isso hoje é impossível, isso não vai acontecer e isso também não faria bem à democracia. Essa é a minha humilde opinião. Você ter só um candidato de um lado e um candidato do outro. A minha crítica com relação a essa frente ampla é que é uma frente ampla para se ajudar a combater o fascismo bolsonarista e a fortalecer a ideologia de esquerda. O que está acontecendo hoje é o oposto. Com essa fragmentação de diversas esquerdas, e cada um é o dono da esquerda, cada um é a personalidade importante da esquerda, cada um é a verdadeira esquerda, o que está acontecendo é uma fragmentação da esquerda, e o que eu mais leio é, o PT nunca foi de esquerda, é uma vergonha você dizer isso. Aí vou em outro comentário. O Ciro nunca foi de esquerda, o Ciro é só oportunista. O Haddad é o poste do Lula. O Boulos apoiou o golpe contra Dilma. São coisas desse tipo. E esses comentários acontecem porque os líderes e os partidos políticos, ao invés de tentarem mudar um pouco essa situação, ao invés de tentarem apaziguar essa situação, não. Tem jogado mais gasolina, tem inflamado mais o seu militante. Quem é apaixonado por Lula, pela pessoa do Lula, eu admiro o Lula demais. O Lula mudou a minha vida, a vida de muitas pessoas no Brasil, e em especial aqui no Nordeste. Mas quando ele inflama, por exemplo, os militantes do PT com relação a algumas falas de partidos A, partidos B, a pessoa que gosta do Lula, ela não vai pensar, por exemplo, matemática para eleger a esquerda para 2022. Ela quer que seja o Lula. A mesma coisa acontece com aquela pessoa que ama o Ciro. Então, para mim, hoje é muito natural vir aqui criticar o Lula, criticar o Ciro, criticar o Haddad, criticar, sei lá, o Boulos, criticar a Manuela, criticar o Dino. Criticar. Não é odiar, não é perseguir. Para mim é normal vir aqui criticar, porque eu quero que eles melhorem, e amanhã sentar aqui com eles e conversar normal. Como inclusive tá para acontecer em breve uma conversa aí, graças à crítica, muita gente diz que eu não critico o Ciro, graças a uma crítica que eu fiz ao Ciro no Twitter, parece que a nossa entrevista vai sair, tá? Aguardem aí que eu atualizo vocês muito em breve. Mas quando eu vim aqui criticar é nesse sentido, gente. Quando eu falo em frente ampla, e muita gente fala assim, Carlito, é impossível um candidato só de esquerda, é isso que você quer? Não, gente, eu não quero só um candidato de esquerda, eu não quero que o candidato de esquerda seja o que eu goste meramente. Eu quero que o candidato de esquerda seja aquele que componha, pelo menos o que encabece lá, as chapas da esquerda. A gente sabe que vai ter mais de uma chapa da esquerda, mas eu quero que aquele que fique lá na frente seja uma pessoa que pense em ganhar a eleição no primeiro turno e ganhar a eleição no segundo turno. Porque o Lula, por exemplo, veio com um discurso esses dias de que o PT ganha o primeiro turno, nenhum outro candidato ganha. Só que o PT perde no segundo turno para vários partidos, vários candidatos, melhor dizendo.
Em contrapartida, existem alguns candidatos da esquerda que sozinhos, sem a ajuda do PT, não teria condições de chegar ao segundo turno, mas se forem para o segundo turno, o indivíduo vota nele dependendo da posição que o PT for ficar. Se for candidato a vice, por exemplo, pode ser uma opção. Então, a minha defesa diária aqui nesse momento é para combater o fascismo bolsonarista. Eu não estou aqui querendo que você ame o Lula ou odeie o Lula. Os meus comentários em relação a Lula, a Ciro, são comentários em relação a estratégias políticas, que os dois, na minha opinião, estão errando muito, e o Ciro, ultimamente, inclusive, mudou um pouco a postura, que estava muito mais errado antes, aqueles ataques direto com o PT, que não se juntaria com o PT, agora ele já disse que se aceita, sim, se unir à parte do PT, e isso já é um avanço, só que o grande público não entende isso. Por quê? Porque o político, gente, ele sabe lidar com as emoções de vocês, sabe as palavras que são palavras-chave, que despertam algo em vocês, tristeza, alegria, emoção, comoção, enfim. Eles sabem disso. Então, para mim, que além de ser hoje um estudante da ciência política, né, ser um pesquisador dessa área, eu também sou gente, eu também sou cidadão como vocês. Então, eu fico triste e magoado porque eu percebo isso hoje, como cientista político, mas eu fico mais magoado ainda porque nem todo mundo enxerga como eu enxergo. E isso é óbvio que não vai acontecer. Isso é óbvio. Para mim, se o candidato de 2022 for o candidato do PT e as pesquisas estiverem colocando ele lá na frente, eu vou apoiar. Se ele ganhar o segundo turno, eu vou apoiar também. Se for o Ciro, ou se for o Boulos, ou se for o Dino, eu vou apoiar também. A minha crítica, e eu estou falando isso já tem alguns dias, está começando a se refletir agora em São Paulo. Olha o que aconteceu com a pesquisa em São Paulo. Segundo a pesquisa em São Paulo, Bruno Covas está empatado tecnicamente com o Celso Russomano. A gente sabe que o Celso Russomano sempre aparece nas cabeças, mas nunca ganha, né? Mas vamos lá. Ele está empatado tecnicamente com o Bruno Covas, o Celso Russomano. Em terceiro lugar aparece a Marta Suplicy. Em quarto lugar, o Paulo Scaff. Em quinto lugar, o Márcio França. E em sexto lugar, o Guilherme Boulos, empatado tecnicamente aí com o Márcio França. Abaixo está o Gilmar Tato, que tem 2,3% das intenções de votos. Ou seja, essa narrativa que eu tenho trazido aqui já tem um tempo, de que a esquerda em São Paulo, por exemplo, não montou uma chapa tão unida, né? E o PT lançou um candidato, na minha opinião, tá muito fraco. Isso vai fazer com que muita gente divida o voto. Alguns prefiram, por exemplo, votar em outras pessoas, até mesmo fora da esquerda, do que votar, por exemplo, no Gilmar Tato. Então é nesse sentido que eu tô falando para vocês de frente ampla. Quando eu trago aquela camisa aqui vermelha que tem escrito assim: a luta é pelo Brasil, pela democracia e contra o fascismo. Aí a pessoa fala assim para mim: ah, Carlito, essa camisa é de isentão. Como é que é de isentão se eu sou de esquerda? Eu não sou lulista, eu não sou petista, eu não sou cirista, eu não sou pessoalista, eu sou Carlito Neto. Ser de esquerda é entender a ideologia de esquerda, não é se atrelar meramente ao partido político. Até a minha desfiliação do partido lá que eu falei para vocês que eu tinha descoberto que o partido tinha me filiado contra a minha vontade, saiu aqui, ó. Fiz a desfiliação no dia 7 de agosto. Então esse trabalho é um trabalho diário, é um trabalho que não é fácil, tá? Que também me deixa triste às vezes. Tem dia que eu acordo querendo, sei lá, não gravar vídeo, sei lá, aparecer aqui, porque tem dia que eu não tô bem também. Quando eu falo bem, não é que eu tô triste ou algo desse tipo, é que às vezes eu tô muito nervoso, muito irritado com as falcatruas que acontecem, e às vezes vocês me veem algumas lives um pouco mais alterados, mas eu não ofendo ninguém, vocês me veem mais alterado assim, elétrico, revoltado, né, chateado, porque eu tô vendo as coisas aqui do lado da minha casa, como você deve estar vendo também. Eu acabei de ver agora, por exemplo, no Fantástico, que só no período da pandemia para cá já foram emitidas mais de 15.500 ordens de despejos ou pedidos, se eu não me engano, de reintegração de posse de terras. No momento de pandemia que as pessoas estão perdendo as suas casas. Enquanto isso, o vagabundo que ocupa a cadeira de presidente da República fica ameaçando bater em repórter na rua. Então não é fácil. Então quando eu defendo aqui essa frente ampla, não é que a gente tem de apoiar Ciro, ou que a gente tem de apoiar Lula, ou que a gente tem de apoiar, por exemplo, sei lá, o Haddad ou o Boulos. A gente tem de vir aqui com a ideia de combater o fascismo. Esses ataques mútuos dentro da esquerda não ajudam, por exemplo, em nada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui no Nordeste, o PSD, que é o partido do Kassab, ele é muito mais próximo do PT e do PDT em algumas regiões aqui do que no sul do país e no Sudeste. Por exemplo, no Sul e no Sudeste, o PSD é muito mais próximo da centro-direita e da direita. A mesma coisa acontece com o PSB. O PSB aqui em Sergipe, por exemplo, sempre foi
muito próximo das esquerdas. Nas últimas eleições se afastou um pouco ali do PT, porque lançou candidatura própria, mas sempre foi próximo. Não só aqui em Sergipe, como em todo o Nordeste. É só vocês lembrarem, por exemplo, que o próprio ex-governador falecido em 2014, Eduardo Campos, era um aliado histórico do PT. E aí, quando a gente leva isso para outras regiões, a realidade é um pouco diferente. Por exemplo, lá em São Paulo, o PSB, ele é mais próximo do PSDB, é mais próximo da centro-direita. E aí a gente vem aqui e fala assim, gente, vamos lá, se o candidato do segundo turno, que for para o segundo turno de esquerda, for Boulos, vamos pedir para o PSB, vamos pedir para o PT, vamos pedir para o PCdoB apoiar. Aí vem a gente aqui e fala assim, o PSB não é de esquerda, você não viu não que o Márcio França foi vice do Geraldo Alckmin? Eu vi, gente. E eu sei que o PSB em São Paulo é muito mais próximo à centro-direita do que é aqui no Nordeste, por exemplo. Mas se passar para o segundo turno, por exemplo, Boulos ou Tato, sei lá, a gente vai dizer que não quer o apoio do PSB, porque em algumas regiões do Brasil o PSB está próximo da centro-direita. Lembrem vocês, inclusive, que para ganhar a eleição de 2022, a esquerda vai ter de se atrelar, né, se aproximar da centro-direita. Eu só discordo, e já queria deixar isso aqui claro desde esse momento para vocês, eu só discordo dessa chapa que o Ciro quer montar com o vice-candidato sendo do DEM. Isso eu discordo. Que o DEM possa vir apoiar a esquerda em 2022 é até aceitável, porque para ganhar a eleição em 2022 vai precisar de apoio da centro-direita. Mas ter o vice-candidato à presidência da República do DEM, na minha opinião, isso é totalmente inviável. Então eu queria pedir a vocês que entendessem quando eu vim aqui falar isso, que as angústias que vocês têm, eu também tenho. As mágoas que vocês passam, eu passo também. As chateações que vocês passam, eu passo também. Então, a minha defesa aqui, eu queria pedir que vocês fizessem isso, é a defesa por uma ampla frente, não eleitoral, mas para combater o fascismo. Que PDT, PT, PSOL, PCdoB se juntem nesse momento para combater o fascismo bolsonarista, o Rede também, para combater o fascismo bolsonarista. E em 2022, escolha os candidatos, pode sair até pelo cada partido lançar um, não tem problema. Mas a gente tem de desconstruir essas mentiras que estão sendo compartilhadas pelo atual presidente da República. Esse era o recado que eu queria passar para vocês, não tem nada de pessoal, nem com o Ciro, nem com o Lula, nem com ninguém. Ao contrário, é só uma observação que às vezes eu me encho aqui e falo, não é possível que eu, um cara que estuda política, só está enxergando isso e os caras que estão dentro da política não estão vendo isso. E aí eu vim aqui e falo pra vocês por conta disso, tá bom? Queria que você deixasse aqui o comentário aqui embaixo, o que é que você achou desse vídeo aqui. Se vocês entenderam o meu ponto de vista também, obviamente. Tem até um monte de gente no Facebook me ofendendo, no Twitter me ofendendo, por causa do vídeo que eu fiz falando sobre a Glaze, né, que ela aceitou lá junto com o Lula o apoio ao Vaguinho, que é o candidato em Belford Roxo. E muita gente não entendeu, me criticou, falou um monte de coisa. Então, assista esse vídeo para entender. Não é nada pessoal nem com o Lula, nem com o Haddad, nem com ninguém, tá? É uma crítica construtiva, inclusive muito em breve eu vou ver se eu consigo trazer aqui o Haddad, vou ver se eu consigo trazer o Lula aqui pra gente dialogar, que é o que tá faltando dentro da esquerda, tá bom? Comenta o que você acha aqui embaixo, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. Primeiro comentário fixo, o meu livro falando de política sem politiquês, o meu curso básico de ciência política também. Tem um link do canal 2 também, que eu criei o canal 2 mostrando os bastidores das gravações aqui pra vocês também, que vai estar também no primeiro comentário fixo. E tem o nosso curso básico, já falei de ciência política, e a nossa loja virtual também, que é esse endereço aqui, ó, lojadohistoriador.com. No mais, como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro.